Santo do dia 23 de dezembro de 1971. Santa Bibiana, rogai por nós. Eu quis fazer com os senhores essa reunião hoje à noite para não passar uma semana sem que nós tivéssemos a oportunidade de um ligeiro contato de alma. Tanto mais que se aproximam festas tão supremamente significativas para os católicos, como são essas que se vão desenrolar agora com o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, com a festa da circuncisão no dia 1º do ano. Me parece que nós deveríamos nos perguntar como é que nós devemos nos preparar para o dia de Natal. E, sobretudo, para o momento culminante do dia de Natal, que é a missa. E, sobretudo, dentro da missa, para os dois momentos culminantes dentro dela. Primeiro, no que diz respeito à própria missa, o momento culminante é a hora da consagração, em que se opera a transubstanciação e, ao mesmo tempo, se faz o sacrifício incruento da cruz, e depois o momento em que nós recebemos o Santíssimo Sacramento dentro de nossas almas. Como é que nós podemos nos preparar, mais especialmente para essas festas? Há uma dificuldade de preparação que eu creio que existe psicologicamente em muitas pessoas e que vem do fato de, na adoração de Jesus Menino, nós termos a ideia que nos é apresentada pela iconografia comum, pelas imagens comuns, de que nós estamos adorando uma criança. E uma criança que se apresenta a nós com a ininteligência, com a falta de discernimento própria infância. E é um pouco difícil a gente fazer a adoração de um ente em relação ao qual a gente não tem uma comunicação de pensamentos, do qual a gente sabe que ele tem a natureza divina, mas que em sua natureza humana não tem a sabedoria, não tem a inteligência, não tem alcance do homem adulto, de maneira tal que aquela fisionomia humana que nós temos dentro de nós não nos convida para uma comunicação de almas como diante de uma pessoa que começa a pensar, que começa a refletir, etc. Então, a meditação clássica que se faz, por exemplo, dentro de um presépio, é ver o menino Jesus tão criança, tão pequeno, tão frágil, e estabelecer o contraste entre a imensidade de Deus e aquela criatura tão pequena da qual nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, com a qual ele assumiu uma união hipostática. Né? E então nós fazemos uma meditação a respeito da humildade de Deus de um lado, e de outro lado do desejo extremo de nos salvar, que levou Deus Nosso Senhor a ponto de se reduzir àquela condição de uma criatura da manjedoura, unir-se a uma condição de criatura, unir-se hipostaticamente àquela criatura da manjedoura e, por esta forma, tomar a carne do homem para salvar os homens. Essa é uma ordem de ideias muito boa. Uma ordem de ideias tão boa que se tornou comum. Tão comum que se tornou, talvez, um pouco demasiado comum para nós. E talvez nós quiséssemos, para esse Natal, uma ordem de ideias mais perfeita. Uma ordem de ideias mais perfeita para nós, mas exatamente adaptada à nossa psicologia. E nós, então, deveríamos nos perguntar se a iconografia católica, se as imagens católicas comuns que nos apresentam nosso Senhor Jesus Cristo como uma criança sem discernimento, olhando para as coisas sem ver bem quem são e sem entender o que está em torno de si, se essas imagens correspondem a algo de verdadeiro. E se é bem verdade que nosso Senhor Jesus Cristo tinha essa inteligência própria infância. A isso se deve responder o seguinte, que nosso Senhor Jesus Cristo, de algum modo, realmente teve na sua alma humana as várias idades pelas quais ele passou. E que ele teve, portanto, uma verdadeira infância na sua alma humana, que ele teve uma verdadeira infância, como ele depois teve os vários estágios da maturidade, até chegar à sua idade perfeita. E que ele, portanto, teve uma verdadeira alma de criança, como ele teve uma verdadeira alma de adolescente, como ele teve uma verdadeira alma de moço, depois uma verdadeira alma de homem maduro. Mas isso não quer dizer nem um pouco que ele, na sua infância, tivesse a fraqueza e tivesse a falta de discernimento própria infância. O que os teólogos nos dizem, pelo contrário, é que no primeiro momento de seu ser, na encarnação, e quando ele já estava, quando ele estava ainda no ventre de Nossa Senhora,
ele já tinha toda a inteligência e tinha toda a lucidez. De maneira tal que era uma criança sapientíssima. Era uma criança no estágio de vida ainda uterina, mas já sapientíssima. E que ele teve essa sapiência ao longo de toda a sua vida, porque essa espécie de imbecilidade da infância, essa imbecilidade nosso Senhor Jesus Cristo não teve. Ela decorre do pecado original. E nosso Senhor Jesus Cristo era concebido sem pecado original. E ele tinha, portanto, toda a sabedoria, embora acomodada às circunstâncias de uma criança, mas sem os defeitos da inteligência de uma criança. E ele, portanto, era inteligentíssimo, era sapientíssimo, era perfeitíssimo, embora fosse uma criança. E nesse sentido eu creio que a iconografia católica não erra, mas mostra apenas um aspecto da verdade. E que há até imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo menino que mostram também outro aspecto da verdade. Para aqueles que tratavam com Nosso Senhor, para aqueles que lidavam com ele deveria parecer uma criança sujeita às condições comuns da criança. Porque o milagre não podia aparecer, não podia estourar, não podia se mostrar escachoante nele de modo irrecusável. Na sua vida pública, ele praticou numerosos milagres, mas é certo que nenhum desses milagres era tal que tivesse o caráter de uma evidência de cegar irrecusável. Eram os milagres como são os que se praticam em Lourdes, bastante claros para que uma pessoa de boa fé possa crer, mas não com uma evidência tal que tornem a fé inteiramente irrecusável. Ora, isso se daria se Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda em menino, criancinha, e posto numa manjedoura, começasse a falar e dissertar como se ele fosse um homem dotado de uma sabedoria extraordinária. Isso não poderia ser. Ele tinha, portanto, as aparências de uma criança, e umas aparências de uma criança que não via, que estava no estado de criança, mas isso era por uma humildade dele e para conservar os tempos úteis e necessários para que ele se fosse revelando gradualmente nos modos e nos graus em que ele queria se revelar. Mas desde o presépio, desde o primeiro instante de seu ser, ele tinha uma alta sabedoria. E quando nós consideramos Nosso Senhor Jesus Cristo menino, nós o devemos considerar nesse mistério, deitado na manjedoura, sendo uma verdadeira criança, parecendo ter apenas o discernimento de uma criança, mas tendo em si toda a sabedoria de que a natureza humana é capaz, de outro lado, e da natureza humana elevada, sem pecado original, elevado ao mais alto grau da graça e unida em união postática com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. De maneira que aquela criança na manjedoura tinha mais inteligência, mais conhecimento de todas as coisas, mais santidade do que tiveram todos eles que houve antes e depois dele sobre a terra, mas incomparavelmente mais. De maneira tal que é verdadeiramente um ápice da humanidade, e mais do que o ápice da humanidade, o ápice da obra da graça, e mais do que o ápice da obra da graça, era o próprio Deus unido hipostaticamente e formando uma só pessoa com a natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ali estava naquela manjedoura. De maneira que, então, nós temos que considerar que ali, deitado na manjedoura, Nosso Senhor Jesus Cristo via tudo aquilo que ele vinha fazer na terra. Que ele tinha a certeza, tinha o conhecimento e tinha vontade de tudo aquilo que em torno dele estava se passando. Que era pela vontade dele que aquelas coisas eram daquele jeito e que estavam se movendo daquela forma. Era pela vontade dele que Nossa Senhora era como era. Era pela vontade dele que ela estava adorando como estava. E ele respondia e correspondia a essa adoração com uma generosidade, uma bondade perfeita que superinundava Nossa Senhora de Gáudio. E Nossa Senhora, quando olhava para ele, sabia disso. Quando olhava para ele, conhecia qual era o grau de discernimento e de santidade que havia nele. E entrava com ele num diálogo mudo, mas 1000 vezes mais eloquente do que num diálogo falado, que deveria ser alguma coisa de maravilhoso e de insondável, em que ela se comunicava com ele, e ele revelava a ela os mistérios da sabedoria e da santidade dele. E ela se elevava e ela crescia cada vez mais ela mesma em santidade. Esse era o primeiro diálogo de Nosso Senhor com Nossa Senhora, uma vez ele nascido.
nós devemos considerar que era ele que queria estar ali naquele lugar pobre, que era ele que queria que os pastores ali fossem, que ele sabia tudo o que ia acontecer depois, sabia até a sua morte de cruz, e que tudo quanto ele ia fazer nessa terra, ele estava oferecendo ali, germinativamente, ao Padre Eterno para a realização de sua missão. Nós devemos considerar que ele não pensava apenas na sua vida terrena, mas pensava depois na missão da igreja por todos os séculos, e que ele já tinha intenção, por exemplo, de que esse Natal dele fosse o primeiro Natal, e conhecia todos os natais que deveriam se dar depois até o fim do mundo, e sabia de todas as festas de Natal, magníficas, por exemplo, nas catacumbas, esplêndidas nas catedrais da Idade Média, belas, nobres, em tantas igrejas do Ancien Regime, comovedoras, veneráveis, em tantas igrejas dos séculos passados e até em algumas igrejas do nosso século. Ele tinha em vista também os tristes natais modernos, os tristes natais de uma liturgia deteriorada em igrejas completamente profanadas, em que multidões intoxicadas de espírito revolucionário nem compreenderiam mais a data que estavam celebrando e talvez a celebrassem num espírito oposto exatamente a essa data. Ele via também os natais que nós vamos ter que passar na bagaça. Ele via os natais duros, difíceis, cheios de trevas, cheios de incerteza. Ele via os natais da Igreja Católica no silêncio, da Igreja Católica no silêncio nos países de fora da cortina de ferro, da Igreja Católica no silêncio nos países do Ocidente. Essa fidelidade encantou a ele. Ele resolveu premiar essa fidelidade, que aliás é um dom gratuito dele. Ele resolveu abençoar-nos nessa ocasião. E nós devemos então oferecer a ele nesta noite o Natal dos trânsfugas, o Natal daqueles que são ignorados, são negados, são isolados, são perseguidos, o Natal daqueles que apesar de tudo são fiéis, que querem ser cada vez mais fiéis, que percebem que na perspectiva de sua vida haverá lutas e perseguições sempre maiores, mas que desejam enfrentar essas lutas e perseguições pelo amor dele e que esperam chegar pela graça dele e pelas orações de Nossa Senhora até o reino de Maria. Depois ele previu os natais esplêndidos do reino de Maria. E depois ele já tinha conhecimento dos natais tristes, em que o reino de Maria começará a decair, de uma decadência então última e inexorável, em que nada mais se salvará, mas ele previu também talvez previu um Natal que talvez seja da seguinte maneira: o último Natal sobre a terra. 3, 4, 5, 8, 10 fiéis esparsos, não se sabe por onde, festejando sozinhos o verdadeiro Natal, talvez até sem se conhecerem, sabendo que nada mais pode durar, porque a Igreja Católica está nos seus últimos haustos, e quando a Igreja Católica ameaça de morrer, ou ressuscitará, ou o mundo vai acabar, porque ela não poderá acabar antes que o mundo desapareça. Enquanto o mundo for mundo, haverá a Igreja Católica. Serão os fiéis dos últimos tempos, tão provados que por causa deles, diz Nosso Senhor, se abreviarão os últimos dias, senão eles mesmos não se salvarão. E quem sabe lá se o último dia do mundo não vai ser o Natal? Quem sabe lá se na meia-noite de 24 para 25 do último dezembro da história, quem sabe se na meia-noite de 24 para 25 do último Natal da história, quando tudo parecer completamente perdido, um raio percorrerá o céu do Oriente até o Ocidente, um terror se apoderará dos povos, os anjos aparecerão, a abóbada celeste, como diz Jó, se enrolará como um pergaminho e virá o Filho do Homem em toda a sua majestade para julgar os vivos e os mortos. Quem sabe lá se não vai ser este o último Natal. A vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo de novo à Terra, a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo na glória e na alegria de um Natal em que os católicos empolgados cantarão o Stille Nacht, o Heilige Nacht, noite silenciosa, noite santa,
junto com os anjos, e ao mesmo tempo começará a fazer a aurora, os mortos começam a ressuscitar, os justos aclamam Nosso Senhor, Nossa Senhora aparece na frente do cortejo de todas as almas eleitas, e o julgamento se dá e os precípitos são enterrados no céu. É possível que isso seja numa Páscoa de ressurreição. É possível que seja no Natal. E é conveniente que nós, admitindo essa hipótese, temos olhar para esses últimos irmãos da última perseguição e que nós compreendamos qual é o sentido profundo do Natal para aqueles que são perseguidos. Desde o Natal das catacumbas até o Natal do fim dos tempos. Pois bem, de tudo isso nós devemos nos lembrar quando nós nos aproximarmos do Santíssimo Sacramento, quando nós adorarmos Nosso Senhor por ocasião da transubstanciação e quando nós recebermos o Santíssimo Sacramento. Nós devemos, então, por meio de Nossa Senhora, em Maria, com Maria e por Maria, porque ela é medianeira de todas as graças, e só por meio dela nós vamos a Nosso Senhor, e só por meio dela Nosso Senhor vem a nós. Nós, com Maria, em Maria e por Maria, nós devemos, então, pedir a Nosso Senhor que nos dê o amor ao nosso Natal de perseguidos, que nos dê o entusiasmo pela condição que nós temos, pela qualidade que Ele nos pôs, de sermos imerecidamente os fiéis que, ao lado de outras almas esparsas pela terra, lhe dão glória no meio desta desagregação geral de todas as coisas. Que Ele nos arme espiritualmente para as provações que vêm, que Ele nos prepare para as lutas nas quais Ele quer que nós sejamos heróis, porque toda graça, toda força, toda sabedoria, toda destreza, toda energia nos vem dele. E na bagarra nós só estaremos à altura da circunstância pelas graças que nos virão dele, pelas mãos e pelas preces de Maria. Nós devemos pedir a Nosso Senhor nessa ocasião que Ele nos perdoe tantas e tantas faltas que temos cometido. Que Ele queira misericordiosamente fechar os olhos ao nosso passado, como ao nascer Ele fechou os olhos para o passado pecaminoso do povo eleito e do mundo antigo. E iniciar conosco uma nova era de graça, uma nova era de misericórdia e de bondade, uma nova era de paz, pela qual, inteiramente reconciliados com Ele, nós possamos, afinal, a começar a ser aqueles cruzados que Ele quer que nós sejamos. Essas são as orações que nós devemos oferecer a Ele. Ao mesmo tempo, gemidos de arrependimento e manifestações de esperança e de confiança, de certeza de que, se Ele veio à Terra para salvar os homens, veio à Terra para nos salvar a nós. Que se Ele esteve naquela manjedoura para o bem dos homens, esteve naquela manjedoura para meu bem, para o bem de cada um dos senhores individualmente. Ainda que não houvesse senão um homem, e esse homem fosse eu, ou fosse um dos senhores, Ele teria vindo àquela manjedoura por amor daquele homem. De maneira que devemos imaginar legitimamente que Ele só está ali por causa de cada um de nós, e pedir a Ele que esse ato maravilhoso não seja estéril para nossas almas. Que pela bondade dele, Ele passe por cima dos nossos defeitos, passe por cima dos nossos pecados, arrase os obstáculos que nós levantamos e nos converta finalmente para pertencermos completamente a Ele. É isso que nós devemos pedir por meio de Nossa Senhora na noite de Natal. Ali, bem junto ao presépio, estava Nossa Senhora. O Evangelho diz expressamente que os pastores o encontraram com Maria, indicando que é só com Nossa Senhora e junto a Nossa Senhora que Nosso Senhor se encontra. Naquele momento em que Nosso Senhor veio à Terra, ela teve a intenção de que Ele sofresse tudo quanto devia sofrer por nós. E ela pediu a Ele todas as graças necessárias para cada um de nós. E continua a pedi-las até agora e continua a pedi-las no céu. Nós devemos nos unir a esses pedidos. Não apresentar a Nosso Senhor nosso pedido individual, tão pífio e tão desvalido, mas, usando a expressão São Luís Guignon, pôr o nosso pedido nas mãos de Nossa Senhora, como um camponês põe uma fruta comum na bandeja de ouro para oferecer ao rei. A salva de ouro são as mãos de Nossa Senhora, é o coração de Nossa Senhora. Vamos pedir que nosso pedido passe por ela e seja apresentado dessa forma até Ele. E então, com a certeza de sermos bem recebidos, com a certeza de sermos atendidos, porque tudo quanto passa por Nossa Senhora
é bem recebido por Nosso Senhor, e porque Nossa Senhora nunca recusa coisa alguma do que nós pedimos a ela, com essa certeza nós podemos tranquilamente transpor o Natal. A oração ideal para o momento da transubstanciação, cada um rezará a sua. Mas para mim é ou Salve Rainha ou Memorare, pedindo a Nossa Senhora, por exemplo, no Memorare, que me torne bem consciente de que nunca se ouviu dizer que ela tinha recusado um pedido. E, portanto, naquela hora sacrosanta, não recusaria o meu. Qual era o meu pedido? De eu ser inteiramente dela. Apesar dos meus defeitos, apesar das minhas ingratidões, apesar de tudo, que ela tomasse conta de mim e me fizesse inteiramente dela, para eu ser o herói, o santo e o cruzado que ela quer que cada um de nós seja. Isto é a oração especial que nós devemos fazer no Natal. A essa oração, eu acrescento naturalmente a oração que cada um de nós deve fazer por todos os outros. E especialmente pelas almas mais tentadas e mais provadas dentro da FSP. Essas intenções pelas almas mais tentadas e mais provadas têm sido tantas vezes lembradas aqui, que eu não julgo necessário acrescentar coisa alguma a isso. Entretanto, eu queria acrescentar a essa lista de almas que merecem de preferência a nossa oração, uma alma aflita. Nós sabemos que nosso brilhante, nosso caríssimo Dr. Fábio está numa aflição que talvez seja a suprema aflição da vida dele. Exatamente, intitulavam-se antigamente os aflitos aqueles que tinham sido condenados à morte e que estavam se preparando para receber a execução da sentença. E, por extensão, os moribundos. E as capelas de Nossa Senhora dos Aflitos eram as capelas de Nossa Senhora dos moribundos. Ele não está moribundo, mas ele tem a morte dentro de si. E, gradualmente, no curso desse tempo, se não houver alguma intervenção surpreendente de Nossa Senhora, a morte vai se tornar cada vez mais próxima dele. E nós devemos pedir que ela se aproxime dele como se aproxima uma luz, como se aproxima uma salvação, como se aproxima a saída deste mundo cheio de lágrimas. Que Nossa Senhora o ajude nesses momentos supremos em que a graça dá o último polimento a uma alma para que ela apareça diante de Deus. Que Nossa Senhora o ajude nesses momentos supremos, de maneira que sua alma progrida tanto quanto Nossa Senhora deseja, isto é, imensamente, de sorte que, quando ela colher o último suspiro dele, talvez seja realmente por ocasião dessa doença, tudo leva a crer que sim, que ela receba esse suspiro com o pleno agrado dela e com o pleno brilho para a alma dele, com a santificação inteira da alma dele. Isso é que nós devemos pedir nesta noite de Natal. Talvez seja bom acrescentar isso um pedido. Que nós, no exemplo dele, nos miremos e compreendamos como a vida humana é frágil. Há pouco tempo atrás, ele parecia aos nossos olhos estuante de saúde. A própria vivificação da personalidade. Vivo, alegre, eu quase diria lampeiro, brincalhão, eu quase diria saltitante, difundindo vivacidade em torno de si, como a vida inteira ele se apresentou. Entretanto, em certo momento, Nossa Senhora bateu na porta da alma dele. Meu filho, chegou sua hora de deixar essas coisas e de vir a mim. Amanhã não poderá bater a porta da alma de qualquer um de nós. Já não temos 2 sepultados no cemitério do Araçá. Já não temos o nosso Dr. Abla. Para os que conheceram um grupo mais remotamente, já não temos José Gustavo de Souza Queiroz. E assim, outras almas não poderiam ser lembradas. Quem sabe se neste ano chegará a vez de um de nós. Alguém dirá, que absurdo. Ele poderia dizer no começo de 1971. E se nós disséssemos que ao cabo de 1971 nós estaríamos tremendo pela vida dele e rezando pela alma dele, ele diria que não, que é uma alucinação.
que não podia ser. Se dissesse vai ser alguém, nós não nos lembraríamos que era ele. Entretanto, prove a Nossa Senhora que fosse ele. Nós podemos saber se será algum de nós, e não é o caso de nós pedirmos a Nossa Senhora que prepare também as nossas almas, já que a breve ou longo prazo todo homem é um moribundo. A nossa vida é um morrer continuamente. Todo minuto que passa nos aproxima da morte, aos jovens como aos velhos. Alguém dirá, mas o velho está mais perto. Eu digo, é bem verdade. O jovem, na melhor das hipóteses, chegará lá. Quem pode negar isso? Dom Duarte Leopoldo era já um homem bem velho, e uma vez ou outra, uma pessoa qualquer assim, meio de fazer gastos, etc., dizia a ele, senhor arcebispo, a que bela idade Vossa Excelência atingiu? Ele dizia, eu cheguei até lá. Vossa Excelência chegará? É uma pergunta. É uma pergunta. Quão fundada em realidade é essa pergunta? E quão bom é que nós tenhamos essa pergunta dentro de nós. Este ano de 72 não será o último de alguém que está dentro dessa sala? Meu? De algum dos senhores? Não conviria pedir a Nossa Senhora que nos preparasse para isso, amorosamente, com antecedência, dando-nos todas as disposições de alma necessárias para tanto? Aqui estão as ideias que eu acho que nós devemos considerar nesse Natal.